gostaria de deixar com vocês nessa noite uma palavra de esperança ao seu coração e dizer que ainda há esperança. Você crê nisso ou não? Então diga, ainda há esperança. Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 27. Olha o que é que diz esse texto, gente. Isaías capítulo 40, versículo 27. A nossa leitura vai ser até o versículo 31. Eu acho que eu vou ler aqui na tela, aproveitar. Essa versão é NVI, né? NA? Deixa eu... Eu vou ler aqui na minha, então, a minha NVI. Vamos lá. Diz assim, ó. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até aqui. Amém, gente? O que é esperança, hein? O que é esperança? O que é ter esperança? Você tem esperança? O que é que nos faz perder a esperança? Sabe que nesses últimos dias nós temos nos deparado com cenas chocantes, tristes. Quantas perdas, hein, gente? Não sei aqui na comunidade batista, mas em nossa comunidade perdemos alguns irmãos tão queridos, tão próximos, líderes nossos. Foi assim para nós um tempo difícil, foi desgastante. Tivemos que acompanhar pessoas, famílias, e nós estamos vivendo essa pandemia louca, estamos enfrentando no mundo todo. E ainda além disso, a gente vê famílias sendo destruídas, filhos rebeldes, gente odiosa, o amor esfriando. Não é verdade? Esse é o quadro, né? Pessoas jogadas nas ruas, usando drogas, destruindo a si mesmo e a todos os que estão ao seu redor. Que triste este quadro, não é não, gente? Que triste realidade. E a grande pergunta que surge para nós, diante de tudo aquilo que a gente vê, a gente pergunta, será que é possível ter esperança diante de tanta violência, tanta dor e tanto sofrimento? É possível ter esperança? Será? Como ter esperança diante desse quadro que a gente vive hoje no mundo e no Brasil? Irmãos, esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa, perspectiva. Inclusive, na Bíblia, a palavra esperança traduz vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente esse sentido de confiança. Se refere a uma confiança no sobrenatural. Isso é esperança. E é muito interessante quando nós vemos, por exemplo, no Salmo 130, esse tipo de explicação que eu dou a vocês, pode ser visto claramente nas palavras do salmista, quando ele diz, no Salmo 130, versículo 5, ele diz assim, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. E na sua palavra ponho o quê? A minha esperança. E depois dessa declaração pessoal, ele aconselha, no versículo 7. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e
plena redenção. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 15, versículo 4, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Pois é, gente. Para muitos, a esperança é algo distante, é uma ilusão. E diante da realidade do mundo, as pessoas estão tristes, abatidas, angustiadas, em depressão. Outros, por já não terem mais esperança, resolvem tirar a própria vida. Mas, como diz Hebreus, capítulo 6, versículo 19, meus queridos, aquele que tem Jesus tem a esperança como a âncora da alma, firme e segura. Isso é maravilhoso, porque o que pode sustentar, gente, a vida de uma pessoa é a esperança. O que é que pode sustentar a vida de uma pessoa? É a esperança. O que alimenta a nossa vida é a esperança. Aquele que conhece a Jesus, aquele que conhece o Senhor, esse tem esperança. Esse tem esperança, o que nos faz sorrir. E ainda, em meio a tantas lutas e tribulações, meus queridos, é a esperança. O que nos faz louvar aqui, como fizemos agora nesta noite, louvar ao Senhor, é a esperança. É isso, queridos, é isso. A esperança de Deus é uma esperança diferente da esperança do mundo. Totalmente diferente. É uma esperança que veio por causa da salvação. Por isso temos esperança. Porque quando Deus nos traz salvação, Ele enche a nossa mente, Ele enche a nossa vida e o nosso coração de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem Cristo, que conhece a Cristo, tem uma vida repleta de esperança. Você conhece a Cristo? Você conhece o Senhor? Pois é, queridos, eu quero dizer para você que mesmo em meio a tanta dor, tanta tragédia que a gente vive, Deus pode trazer esperança hoje ao nosso coração. E Ele quer fazer isso. Agora, meus queridos, o que eu quero falar com vocês hoje é de uma conversão. Porque nós precisamos nos converter. O meu desejo é que todos nós experimentemos o milagre da conversão. Esse é o meu desejo. Mas eu quero falar aqui sobre um outro tipo de conversão. Não é aquela conversão, eu não estou me referindo a uma conversão para a gente ir para o céu. Mas é uma conversão de gente otimista e gente pessimista. Uma conversão de gente otimista e gente pessimista. Esses dois tipos de pessoas precisam se converter hoje. Quem são? O otimista e o pessimista. Por que eu digo isso? Porque o otimista precisa se converter porque ele é um triunfalista. Geralmente, todo otimista, às vezes, chega a ser ingênuo e, por vezes, até tolo. Tolo demais. O otimista é aquele que diz assim, olha, fique tranquilo, vai dar tudo certo, as coisas vão se resolver por si só. Então não se preocupe, fique tranquilo. No final dá tudo certo. Já o pessimista é o contrário. O pessimista, ele é o rancoroso, ele é o azedo, ele é o amargo. Ele diz assim, não, vai dar tudo errado. Esquece, vai dar tudo errado. Não adianta a gente lutar, não adianta trabalhar, não adianta fazer, porque não tem jeito, as coisas não vão dar certo. Então veja, são dois extremos. O otimista e o pessimista. E o otimista e o pessimista precisam se converter. Mas aí você pergunta, mas se converter a quê? Se converter a quê? Meus queridos, nós precisamos nos converter à esperança. Nos converter à esperança. Todo pessimista, todo otimista precisa se converter em um esperançoso. Amém? Você deseja isso ou não? Agora, por que a gente precisa se converter em um esperançoso? Em esperançosos. Por quê?
Porque, gente, a esperança não é um dom ou uma dádiva. Não, a esperança é uma conquista. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, ele diz que nos restam 3 virtudes. Vocês se lembram? A fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. A fé faz nascer a esperança e a esperança é a mãe do amor. Isso é muito interessante. Agora, gente, quando a gente olha para um texto como esse texto traz alguns desafios para nós que eu queria compartilhar com vocês. Mas, para você entender um contexto aqui, Israel, nesse momento, nessa história, estava cativo da Babilônia, estava dividido em 2 reinos, Israel do norte e Israel do sul, que era Judá. Israel do norte havia sido destruída totalmente pela Síria e deixou de existir. Israel do sul, que era Judá, foi invadido pela Babilônia. E aí a Babilônia tinha um projeto de destruir Israel do sul. Israel do norte já estava destruído. Israel do sul havia um projeto para destruição. E o que aconteceu naquele momento? A Babilônia, então, eles prostituíram as mulheres, mataram as idosas, prostituíram as jovens, castraram os rapazes para que eles não fossem mais valentes e de guerra. Essa foi a realidade agora desta nação. E mais, as mentes mais brilhantes de Israel foram transferidas para a Babilônia, para uma certa lavagem cerebral, para eles não pensarem mais como judeus. Olha só a realidade. E assim, meus irmãos, a Babilônia dominou Israel por 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Agora, gente, pensa comigo, é óbvio que com o passar do tempo, a esperança de Israel começou a ir embora. Já não havia mais esperança. O povo estava triste, o povo estava cansado. E é justamente nesse momento aqui da história que vem o profeta Isaías e profetiza ao povo. E aqui nós lemos a profecia deste homem. E eu queria pensar com vocês, como fazer então nascer a esperança? Como fazer nascer a esperança? Você quer ver comigo? Olha que interessante. Versículo 27. Vamos pensar versículo por versículo. Olha só. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha causa. O meu Deus não considera a minha causa. Então, gente, primeira coisa que eu quero deixar para o teu coração. Como fazer nascer a esperança? Primeiro, pare de murmurar. É o que o Senhor estava dizendo aqui nesse texto. E o que é murmuração, gente? Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Murmuração é pecado. Murmuração é uma arrogância, gente. É a gente se colocar no lugar de Deus. É como se a gente se colocasse no lugar de Deus e dissesse o seguinte: olha, se eu tivesse no teu lugar, Deus, eu faria diferente. Isso é uma arrogância. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas ao humilde ele concede o quê? A sua graça. Eu pergunto, do que é que você tem reclamado tanto ultimamente? O que é que você mais reclama? E se nós quisermos ser convertidos da nossa tristeza em esperançosos, nós precisamos, em primeiro lugar, que o texto mostra para a gente, parar de reclamar. Olha o texto que diz: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa? É o que o Senhor estava dizendo. Veja que o cupim, gente, o cupim da esperança é aquilo que a gente fala para nós mesmos. Isso é um problema, é aquilo que a gente repete internamente. O cupim da esperança são os nossos monólogos. Mas, obrigado. Som. Foi? Estão me ouvindo bem? Tranquilos? Então veja, queridos, o cupim da esperança são os nossos monólogos, é aquilo que a gente fala internamente. Mas essa fala
ela é muito delicada, ela é muito perigosa, ela tem um potencial de nos azedar, de amargar. E muitos estão paralisados na vida e não sabem por quê. Por que a vida não anda? Por que não vai para frente? Isso aconteceu porque essas pessoas, de tanto falar, elas começaram a acreditar nos seus próprios discursos, nas suas falas, acreditaram. E o resultado é que essas pessoas agora, elas acabam se tornando suspeitosas de tudo e de todos. Elas não acreditam em nada, em ninguém, e por isso elas não conseguem mais se relacionar com as pessoas. Elas se distanciam das pessoas, porque elas vivem suspeitando de todo mundo. Gente, o que vai determinar a nossa capacidade de seguir adiante ou não, quantos querem seguir adiante, em frente? O que vai determinar a nossa capacidade de ir em frente, de seguir adiante, é onde nós colocamos a nossa atenção. Se você ficar repetindo para você mesmo o tempo todo que você não presta, que não vai dar certo, né, que nada vale, você é fracassado, tudo vai dar errado nessa vida, meus queridos amigos, você vai acabar incorporando esse discurso, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Provérbios 23, versículo 7, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Isso é uma triste realidade. E agora, meus irmãos, o que é que Deus estava dizendo para Israel? Deus estava aqui dizendo para Israel, parar de reclamar. Para de falar, Israel. Pare de reclamar, pare de murmurar. E se você não parar de murmurar, você vai acabar jogando a sua autoestima no chão. Então, pare de murmurar. Deus estava dizendo. Como a gente faz então nascer a esperança? Deus está dizendo, por que você reclama, Jacó? Por que se queixa, ó Israel? Há uma segunda coisa muito interessante aqui nesse texto, meus irmãos. Agora no versículo 28, olha só o que diz. Versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Gente, como fazer nascer esperança? Segundo, lembre-se quem é o seu Deus. Lembre-se quem é o seu Deus. Olha só, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus estava mostrando aqui a sua grandeza a Israel. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte, Israel, você não está servindo a qualquer deusinho que os babilônicos servem, não. Eu sou o Criador dos céus e da terra, o Deus eterno. Aleluia. Por isso, meu irmão, minha irmã, levante o seu ânimo nessa noite. Se você veio aqui desanimado, abatido, cansado, as lutas da vida têm feito isso com você, levante o seu ânimo, porque você tem Deus por Pai. Você tem o Senhor por protetor. Você é do arraial de Deus. Você é filho amado do coração do Senhor. Você não é bastardo. Você não está sozinho, não. Você não está perdido neste mundo. Mas você tem um amigo que é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome dele. Então, levante-se hoje. Levante-se hoje com a autoestima nesse Deus que te ama tanto e não abre mão de você. Louvado seja o nome dele. Certa vez, Jeremias disse, quero trazer à memória, o que, meus irmãos? Aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então faça como Jeremias. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Faça esse exercício todos os dias. Lembre-se sempre do que Deus já fez. Traga à sua memória tudo que Deus já te presenteou. Ajuda que Ele já te deu. Os livramentos que você já recebeu. Se você está aqui nesta noite é porque a boa mão de Deus continua se manifestando sobre a sua vida. Traga isso à sua memória, das enrascadas que Deus tirou você. Às vezes você nem sabe, mas Deus te livrou. Traga à sua memória o que Deus já fez e as bênçãos que Ele concedeu para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. O Senhor tem te sustentado, Ele tem te guardado.
Ele é o teu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E a misericórdia e a fidelidade do Senhor não falham, não tem fim. As misericórdias do Senhor, diz a palavra, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se quem é o seu Deus. O seu Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Como diz o texto, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Essa é a segunda coisa que eu deixo para o seu coração. Como fazer nascer esperança? Lembre-se quem é o seu Deus. Terceiro, vamos ver o que diz o texto? Versículo 29. Olha lá. Versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Sem forças, diz o texto. Olha que interessante. Terceiro ponto que eu quero deixar para vocês neste versículo. Como fazer nascer esperança? Prossiga e não desista. Você pode dizer isso comigo? Prossiga e não desista. Prossiga e não desista. Gente, olha, Deus faz por mim o que eu não posso fazer. Mas Ele nunca vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Eu vou repetir para você. Deus faz por mim o que eu não posso fazer. Mas Ele nunca vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Deus, como diz o texto, Deus renova as forças. Ele restaura o espírito, mas quem anda e caminha somos nós, eu e você. Deus renova as suas forças, Deus renova o seu espírito, mas você anda, você caminha. Então decida hoje andar, decida seguir em frente, decida lutar, hoje. E Deus vai dizer, olha, eu estou com você. Eu nunca vou te abandonar. Nunca vou te deixar. Não desista, siga em frente e tenha certeza de que a vitória será certa, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Portanto, não desista. Tenha fé. Lembrando o seguinte, que fé não é vencer. Fé é continuar. Tem gente que pensa que fé é transformar o impossível em possível. Tem gente que pensa que fé é vencer. Fé não é vencer. Fé é continuar. Mas continuar o quê? Continuar batalhando, continuar prosseguindo, continuar lutando, continuar crendo que o Senhor está ao nosso lado, nos animando, nos levantando, nos restaurando, nos fortalecendo. Isso é fé, gente. Então prossiga sendo fortalecido no Senhor, nele e na força do seu poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos prosseguir. Vamos avançar, meus irmãos. Tudo nós podemos. Não nas nossas próprias forças, mas é naquele que nos fortalece. Aleluia. Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo declarou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos avançar, esquecendo-me. O que é que significa isso? É passar uma borracha mágica? Não. Porque tem gente que pensa que tem que apagar da memória aquilo que viveu. Não, queridos, a memória é uma parte viva que está dentro de nós. Mas quando Paulo diz esquecendo-me, ele está dizendo o seguinte: dê um outro significado àquilo que você viveu. Ele está falando sobre sermos curados das nossas memórias. Sermos curados das memórias. Ficou para trás, ficou a cicatriz, ficou a marca, porque como é que a gente vai esquecer de momentos marcantes? Por exemplo, essa pandemia, tem como a gente esquecer, gente? Claro que não. Daqui 10 anos a gente vai lembrar do tempo que a gente viveu. Isso ficou registrado na história. E tantas outras dores, lutas, momentos bons e marcantes. Eu lembro muito bem de momentos bons e marcantes que tive dentro da minha casa. De conquistas e grandes vitórias.
Lembro bem. E momentos de fracassos, derrotas, tristezas, perdas. Também me lembro. E Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, dê um outro significado, dê um outro sentido àquilo que você viveu. E avance, e avance. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Assim é, em nome de Jesus. Você pode dizer amém a isso ou não? Amém. E o texto continua, versículo 30 e o 31, tá? Olha só o que diz. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Vamos ler juntos? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, como fazer nascer a esperança? Como fazer nascer a esperança? Espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, diz o texto. Gente, Deus nos ama tanto. Deus se compadece de nós, das nossas dores. E Ele mesmo está pronto aqui a renovar as nossas forças quando nós nos sentimos abatidos, prostrados, enfraquecidos, derrotados. Agora, gente, esperar no Senhor o que é? Esperar no Senhor é aguardar pela provisão que Ele tem para nós. Esperar no Senhor é aguardar pela provisão que Ele tem para nós. Mas também tem um outro significado. Esperar no Senhor é colocar nele toda a nossa esperança. Isso é esperar no Senhor. Então tem esses dois significados. Aí eu pergunto, no que ou em quem você tem colocado a sua esperança? Pense nisso. Porque só Deus pode nos dar esperança. Só o Senhor pode renovar as nossas forças. Por isso que Davi declarou no Salmo 27, versículo 13, ele diz assim, pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, diz Davi, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E ele repete mais uma vez, espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Como é difícil a gente esperar. Como é difícil. Mas Davi está dizendo, espera, pois, no Senhor. Porque diz o texto, aqueles que esperam no Senhor. O que acontece? Renovam as suas forças. O que mais? Voam alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Aleluia. Aleluia. O que é esperança? Quero finalizar esse pensamento aqui para a gente orar, para a gente ter um tempo aqui de clamor, de oração. O que é esperança? Esperança, gente, não é acreditar que tudo vai ser melhor. Não. Esperança é lutar porque vale a pena. Isso é esperança. A outra opção que a gente tem é ficar acomodado. É jogar a toalha. É a desistência. É o deixa para lá. E aqueles que desistem, aqueles que jogam a toalha antes da luta terminar, eles se condenam a uma vida medíocre, de tristezas. Mas o que nos resta, meus queridos, é continuarmos lutando, porque Deus não é com o covarde, Deus é com o corajoso, varão valoroso, varão esforçado, varão corajoso, o Senhor é contigo. Você crê nisso ou não? É claro, gente. Olha só, aqui está mole, mas foi, já ajustei. É claro que nosso homem exterior cansa. Há um desgaste, é verdade, mas o homem interior, ele pode se renovar em Deus. Eu creio que isso vai acontecer nesta noite. Não desista, volte a falar com Deus. Insista com o Senhor. Deus quer que nós enfrentemos as circunstâncias da vida junto com Ele. Ele quer nos ajudar sempre. Ele quer nos ensinar nessa noite uma nova maneira de nós olharmos para as circunstâncias.
Ah, meus queridos, e nada muda o caráter de Deus. Deixa eu dizer uma frase que um dia me marcou. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. Essa frase me chamou a atenção porque ela tem a ver com uma história. Conhece essa história? André, conhece? Essa frase veio de um missionário. Na verdade, 2 missionários foram evangelizar uma tribo de índios Aucas, uma tribo violenta, e eles foram mortos brutalmente, os 2 missionários. Passou um tempo, a viúva de um deles, mexendo nas coisas em casa, arrumando, né, e vendo as roupas do marido, enfim, encontrou uma agenda dele, com justamente essa frase: nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu sobre Deus na luz. E que frase, gente? O que a gente entende dessa frase? Que tudo aquilo que a gente aprendeu sobre Deus enquanto tudo estava bem, é o mesmo, não mudou. O que muda são as circunstâncias da vida. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Por isso Deus quer nos ensinar uma nova maneira de olharmos para as situações e entendermos que o caráter dele não muda. Ele é o mesmo. Muitas vezes nós colocamos a nossa atenção demasiadamente nas circunstâncias, nos problemas, e nós nos esquecemos que Deus nos guarda, que Deus nos livra de todo mal. E eu pergunto para você aqui nessa noite: você tem colocado o seu foco nas circunstâncias, nas situações ou em Deus? Hein, meu irmão, minha irmã? Onde é que você tem buscado forças para viver, para continuar? Nós precisamos manter a fé de que Deus continua trabalhando ao nosso favor. O guarda de Israel não dorme, gente. Ele continua trabalhando. Ele está conosco. Ele não dorme. E por isso que a gente não pode desanimar. Porque o Senhor está conosco. Eu pergunto para você: você precisa ser renovado, renovada nas suas forças. Você precisa. Hoje. Porque Ele pode te renovar. Esta palavra que nós lemos, esse texto, eu tenho certeza, plena convicção de que ele vai se cumprir na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você tem se sentido cansado esses dias? Tem lutado? Está triste, abatido? Como está a sua vida? Como estão os seus dias? Caminhe ao lado de Jesus. Não caminhe sozinho, não. Você não precisa caminhar sozinho. Você tem um amigo que nunca vai te abandonar e nunca vai te deixar. E o nome dele é Jesus. E eu tenho plena convicção de que aqueles que esperam nele terão suas forças renovadas. Amém, queridos? O Senhor quer encher nesta noite o teu coração de esperança. É isso que Ele quer fazer. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar o quê? Uma noite. Mas a alegria vem. A gente não consegue entender o tempo de Deus, é verdade. A gente não sabe quanto é o tempo da noite e o tempo do dia para Deus. O tempo da noite significa muitas vezes muitos e muitos pôr do sol, nascer do sol, pôr do sol, nascer do sol. Mas uma coisa é certa: aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. E um belo dia, o sol da justiça vai se levantar e vai brilhar. E a tua vitória vai chegar no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo, por favor, nessa noite, para a gente orar. Para a gente orar. Em nome de Jesus. Como é que você tem se sentido nesses dias? Está cansado? Diz o texto que nós lemos aqui. Diz o Senhor: Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor àquele que está sem forças. Os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Que se cumpra na sua vida esta palavra em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, por favor. Vou deixar aqui tocando uma canção suave para a gente orar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. O Senhor está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, o Senhor se faz presente neste lugar. Obrigado por esta profecia. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela traz alento ao nosso coração. Oh, Senhor, nós queremos realmente confiar naquilo que diz a tua palavra, que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. E aqueles que esperam em ti, Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Pai, nós depositamos toda a nossa confiança em ti. Esperamos em ti e sabemos que o Senhor tem a resposta certa, para a hora certa, para o momento certo. E agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, eu quero abençoar as famílias que estão nos acompanhando nessa transmissão. Abençoar as famílias que estão aqui, Senhor, neste lugar, neste prédio. Que a tua boa mão, Senhor, esteja presente, se faça presente em cada lar, em cada família, trazendo esperança. Renova, Senhor. O Senhor quer encher o nosso coração de esperança. Senhor, encha, Senhor, o coração dos meus irmãos nesta noite de esperança. Em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda mentira do inferno, todo ataque do diabo na nossa mente, no nosso coração. Senhor, livra-nos disso, de todo engano, Senhor, de todo espírito de medo. Senhor, livra-nos disso, Pai amado, nesses dias, e que o Senhor renove as nossas forças, que as nossas forças sejam renovadas em Ti, que este ano seja um ano especial, Senhor, na Tua presença, Pai, porque na Tua presença há plenitude de alegria. Oh, Pai amado, encha, Senhor, o nosso coração de alegria, enche o coração da nossa família de alegria, encha, Senhor, esta igreja de alegria, a alegria do Senhor, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor, o gozo do Senhor é a nossa força. Renova as nossas forças, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, e abençoo os meus irmãos, eu abençoo cada um deles, Pai, que estão vivendo lutas, crises, dificuldades. Eu sei que, como nós mencionamos a Tua palavra, que o choro pode durar sim uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que o sol da justiça vai brilhar, vai se levantar, e a vitória será certa. Aleluia, aleluia, aleluia. Que se manifeste a Tua vitória na vida dos meus irmãos. Por isso nós podemos dizer: sei que a Tua mais além do que eu posso imaginar. Sei, não posso negar, que os Teus olhos sobre mim, a Tua paz que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não
Vamos aplaudir mais forte ao Senhor.